bom, Carlos? Sim. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Agora me ligou, acho que não está conseguindo falar com você. Marcelo, achei. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos. Essa foi boa. Eu vejo Deus em toda parte, abençoando o céu até o mar, a natureza em flor, proclama o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor. No amanhecer, o sol risonho envolve em luz a terra enternecida, os passarinhos cantam seus hinos de louvores em doce enlevo, minha alma vibra comovida. No entardecer, o sol poente tinge de cores o céu, o horizonte, e preces vão subindo, falando ao coração quanta beleza eu vejo Deus na imensidão. O flor que nasce, a gota d'água, a voz da brisa, a ponte a murmurar, falam de desamor, de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus a reger mundos no céu e nas nuvens sempre ao léu, mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta e na haste que sustenta uma flor desabrochando. Eu vejo Deus a reger mundos no céu e nas nuvens sempre ao léu, mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta e na haste que sustenta uma flor desabrochando. Mais uma pequenininha? Acho que dá tempo. Tá. Quando a vida mostrar-te as marcas do coração, enganos, medos, segredos perdidos,
na imensidão do tempo será a hora de reunires tua força e fé, a vida te ajudará, pois nosso destino é amar. O nosso destino é amar. Todos que vivem sob o hálito de Deus seguem uma estrada de trabalhos, descobertas, e com seu suor constrói a paz. Todos que vivem sob o hálito de Deus seguem uma estrada de trabalhos, descobertas, e com seu suor constrói a paz. A paz. Muito obrigada, Carlos, por essas lindas canções. Agradeço muito. Quero dar mais uma vez boas-vindas aos colegas que vieram prestigiar, né, o Alcides nessa tarde tão bonita, aos colegas que estão chegando pela primeira vez à nossa casa. Recebam um abraço fraterno do Cefac e voltem sempre, tá bom? A gente vai dando início ao nosso trabalho de hoje, né? Quem vai fazer a página de abertura, o preparo, vai ser o nosso amigo Carlos. Eu vou dividir com vocês aqui. É uma página do livro Coragem, né? Psicografia do Chico. O espírito é o Emmanuel. Então, o máximo que eu consegui nesse arquivo que vocês me mandaram foi essa tela aqui. Espero que vocês consigam ver bem, tá bom? Meu computador não conseguiu baixar o arquivo, mas vamos lá. Carlos, meu amigo. Boa noite a todos. Vibrações cefaquianas. Se crê em Deus, por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo, com relações às prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida, acima de toda a perturbação. Se crê em Deus, em lugar nenhum experimentarás a solidão ou a tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que o laço de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação ante aos golpes da injúria que se te protejam na estrada, que se projetam na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção do que fel e censura. Se crê em Deus, jornadearás na terra sem adversário, de vez que, por mais que se multiplicam na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitará inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista.
Se crê em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te entregarás cada dia na certeza que dispõe da bendita oportunidade de comunicação com o outro, desfrutando do privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crê em Deus, caminharás sem aflição, sem medos, nas trilhas do mundo os maiores, surjam perigos e riscos, e te obscureçam a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerá que permaneces com Deus. Portanto, quanto Deus está sempre contigo, além das provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. O texto é de Emmanuel, e aí eu digo, se crê em Deus, né, passará por tudo sem grandes aflições, porque Deus, né, Deus é como o ar, podemos não ver, mas Ele está à nossa volta, está em todos os lugares. É o Pai bom e amoroso, que nunca abandona o Filho, né? E também não podemos esquecer que tudo pelo que passamos, né, passamos por pedido nosso antes da nossa reencarnação. E que então nós trabalhamos, nos preparamos para quando reencarnarmos passarmos por isso. Então, em momento algum, nada do que passamos é uma injustiça ou Deus nos abandonou. Mas foi um pedido nosso para a nossa reencarnação, para o nosso aprimoramento, para a nossa memória, para a nossa melhora. E assim mesmo, Deus não nos deixa vir sozinho, né? Ele nos concede, seja como cada um chame, guia, mentor, anjo guardião, que caminha conosco todo o tempo, que nos ampara, nos guia, nos instrui, e juntamente com vários outros irmãos espirituais ligados a nós por afinidade, que estão também ao nosso lado para nos ajudar. Há também um detalhe que não devemos esquecer, que apesar que estarmos na Terra, pertencemos a uma colônia espiritual, né? E que esta colônia trabalha para o nosso sucesso. Ela nos guia, nos sustenta, emite vibrações de amor, de paz, de harmonia, em nosso benefício aqui na Terra. Tudo criado e coordenado por nosso Pai, nosso Deus, que nunca nos desampara e nos deixa só. Então, que possamos sempre passar por tudo com resignação, sem nos revoltarmos e tendo certeza que Deus está nos guiando e nos amparando. Obrigada, Carlos. Pode emendar com a prece inicial, então, meu amigo. Pai, Senhor de infinito amor e bondade, agradecendo por mais este dia, esses momentos, esses instantes que temos de vibrações, unido nesse instante pelas vibrações positivas dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores, de toda essa pleia de espíritos que conduzem o Cefac, dessa vibração cefaquiana que a cada coração enche, que nos ampara quando estamos dentro daquela casa e que nos ampara também na nossa casa, que nos ampara fora de casa e que nos ampara neste momento. Que continue sempre, Pai, a nos guiar, a nos conduzir. E sabemos que naqueles momentos de maiores perturbações em que estamos mais fracos, quando olhamos na areia e vemos somente uma pegada, são a sua, porque aí nos carrega no colo. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, Carlos. Eu vou passar, então, a palavra para o nosso amigo Alcides, que vai fazer a palestra para a gente hoje. O título da palestra dele é Corão e Evangelho, um hino de amor.
Tá com muito prazer que a gente recebe o Alcides mais uma vez na nossa casa. Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigado a todos. E a gente sabe, você, Adriana, como professora, né, sabe que qualquer exposição temática obedece ao princípio, meio, o fim. Isto é, a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão do tema. E, obviamente, nós temos que... Como fazer? Como apresentar o tema? Como surgiu a ideia? Nesse período de isolamento e de quarentena, a gente teve a oportunidade de reler algumas obras. E uma das releituras é Manuel Filomeno de Miranda, com primeiro foi Trilha da Libertação e depois foi Perturbação Espiritual. E no Perturbação Espiritual é que vai nascer o tema. Porque o nosso objetivo com esse tema, Evangelho e Corão, o hino de amor, se baseia também na universalidade do ensino dos espíritos. É um campo ecumênico no qual a gente vai encontrar os pontos de convergência para que a fraternidade se estabeleça. Um dado curioso que eu já posso antecipar, no livro Perturbações Espirituais, Manuel Filomeno de Miranda apresenta a seguinte informação. Em toda a história da humanidade, são catalogadas 14.000 guerras. 14.000 guerras. Desse total, 80%, isto é, 11.200 guerras, são de motivação religiosa. Olha como é que o negócio é sério. E o livro Perturbação Espiritual é o terceiro de uma trilogia. Manuel Filomeno de Miranda publicou uma trilogia através do Divaldo, onde o primeiro livro é Transição Planetária. E de que trata o livro Transição Planetária? No socorro aos encarnados e desencarnados em processo obsessivo no tsunami. O tsunami ocorreu na Indonésia, que é um país muçulmano. E a equipe de socorro no tsunami foi supervisionada, comandada por ninguém nada menos que Francisco de Assis. O segundo livro da trilogia, O Amanhecer de uma Nova Era. O Amanhecer de uma Nova Era, ainda em continuidade aos socorros do tsunami, trata de um processo obsessivo direto comandado por um rabino, Efraim Ben Sadok, e fecha a trilogia com Perturbação Espiritual, que trata de um processo obsessivo numa casa espírita comandado por um mulá. E eu, curiosamente, fui pesquisar o que era um mulá. E, ao pesquisar o que era um mulá, fui mergulhar no universo do Corão. E posso adiantar uma coisa, quando acabar a pandemia, eu vou comprar um Corão para mim, para eu estudar, porque me chamou muito a atenção e me despertou interesse. Sendo assim, na apresentação do tema, vamos nós ler os princípios do islamismo. O Islã é um meio de vida. É simples, prático e fácil de se compreender. O Islã se baseia em 5 pilares. O primeiro, não há divindade senão Deus. Não há divindade senão Deus, porque o Islã é monoteísta. E Mohamed em português é Maomé, é o seu mensageiro. O Islã está baseado no livro sagrado, o Alcorão, que contém a palavra de Deus. Para nós,
A palavra de Deus é a Bíblia e o Evangelho. E, em segundo lugar, na suná autêntica, o exemplo do profeta. Na verdade, a suná autêntica é o nosso Evangelho, porque o nosso profeta é Jesus. Vocês estão vendo? Aí vem. Os sábios islâmicos têm desenvolvido, historicamente, um papel importante como líderes em sociedade muçulmana e na explicação do Alcorão, bem como da vida e do exemplo do profeta. Contudo, os sábios islâmicos, por si, não têm a autoridade de perdoar ou definir o que é certo ou errado. Olha que beleza! Em vez disso, eles ajudam a elucidar os conceitos e definir princípios. Não existe sacerdócio no islamismo. Um muçulmano não tem qualquer intermediário entre si e Deus. Segundo pilar, oração. Orar a Deus 5 vezes ao dia. Terceiro, jejum. Fazer jejum durante o mês islâmico do Ramadã, aí vem. O objetivo do jejum durante o Ramadã para o Islã não é penalizar os fiéis por seus pecados, e sim desenvolver o taqwá, a consciência de Deus. Olha que coisa linda. Quarto, zakat, fazer caridade. Quinto, hajj, fazer uma peregrinação a Meca uma vez na vida, se dispuser de meios financeiros e de saúde para fazê-lo. Aí vem o detalhe. É importante reconhecer que Deus não precisa ou exige nada de sua criação. Deus não é um Deus carente. Isto seria um equívoco em relação à compreensão do poder e da santidade de Deus. Assim, as orações, por exemplo, são para benefício daquele que ora e não para benefício de Deus. Olha que coisa linda. E, de fato, a oração disciplina, purifica e eleva aquele que ora. O Islã tem os 5 pilares e tem 6 artigos básicos de fé. O primeiro, a crença em Deus. O segundo, a crença em seus anjos. O terceiro, a crença em seus profetas. Abraão, Noé, Jacó, José, Jó, Elias, Davi, Salomão, Moisés, Jesus e Mohamed, que é Maomé. O quarto, a crença nas escrituras sagradas, o Taurá para Moisés, o Zabur para Davi, o Engel para Jesus e ao Corão para Mohamed, Maomé. Entretanto, conforme a crença muçulmana, apenas o Alcorão, também conhecido como Corão ou Quarã, está disponível no formato e no original puro. Quinto, a crença na ressurreição, no dia do julgamento, no paraíso e no inferno. Sexto, olha agora, hein? A crença no decreto divino. Deus é onisciente, tudo sabe e tem poder sobre todas as coisas. Meus amigos, salvo uma palavra ou outra, é o puro evangelho que a gente está vendo. Então, você agora está se perguntando assim, mas o Islã é... Vejam bem, o ponto de comum, o cristianismo responde pela Inquisição? O cristianismo responde pelas cruzadas? Não. Então, esse fundamentalismo, a qual é imputado aos muçulmanos, também não é de responsabilidade da doutrina. Porque nós todos, historicamente, sabemos que entre doutrina e a prática
existe um hiato. Por exemplo, nem sempre igrejismo é expressão de cristianismo. Essas coisas têm que estar claras. Bom, no livro que nós falamos, Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda mostra que a equipe dos socorristas, além de ser supervisionada por Francisco de Assis, é comandada por um médico inglês chamado Charles White, que viveu a maior parte da sua existência física na região da Polinésia, onde ocorreu o tsunami. Outros companheiros designados pelo próprio Dr. White eram Ana, assistente dele de formação anglicana, olha a universalidade aí, o sacerdote católico Marcos, que dedicou a sua fé ao ministério da fé religiosa e à educação infantil, aparentando 70 anos de idade. Bem mais jovem era Abdul Severin, muçulmano, que desencarnara aos 40 anos. O doutor Oscar Wilde estava com Manuel Filomeno de Miranda já há bastante tempo e era de formação judaica. Mais adiante, olha o que narra Manuel Filomeno de Miranda no livro. Dr. White calmamente respondeu que ali estavam atendendo aos apelos dos guias espirituais. Diz mais ele. Agora sim, uma mãe vê a filha desencarnada. E o pai e essa moça, essa mãe, eram muçulmanos ferrenhos. E a filha caiu na prostituição, obsidiada por um amante de outras vidas. Aí, quando a mãe desencarnada vai pedir socorro para a filha, vítima do tsunami, eles entram em ação. E olhe como descreve Manuel Filomeno de Miranda o socorro. Diante desse quadro, aplicamos energias balsâmicas e calmantes, enquanto a mãezinha orava sutras do Corão. Aos poucos, a filha amada foi adormecendo. Nesse instante, Abdul veio auxiliar, desligando-a dos despostos. Continuando ainda. Manuel Filomeno de Miranda diz aqui, no livro, Dr. Ivon Costa reside na colônia espiritual situada, conforme diz, sobre a famosa Montanhas de Minas Gerais. Quem não sabe, o doutor Ivon Costa foi um médico espírita muito conhecido à época e morava em Juiz de Fora, e ele também é um orientador das atividades mediúnicas de Dona Sueli Caldas Schubert. Agora é que vem o detalhe. O trabalho desobsessivo foi todo ele realizado durante o sono de determinados grupos mediúnicos. Aí diz Manuel Filomeno de Miranda. O capítulo 20 é decisivo no Transição Planetária. O enfrentamento com a treva. Para a realização da reunião mediúnica, foram convocados, entre os encarnados, os companheiros que estavam suficientemente preparados e experientes para o tipo de trabalho a ser realizado. Mais adiante, diz ainda Manuel Filomeno de Miranda,
A sessão mediúnica, no entanto, não havia terminado. Por quê? Quando eles atraíram o espírito do Efraim Ben Sadoc, pasmem, não era o Efraim Ben Sadoc, era um clone. Era um clone do Efraim Ben Sadoc. A gente sabe, da nossa doutrina, dos poderes ou da capacidade do perispírito de assumir as mais diferentes formas. O atendimento final ao Efraim Ben Sadoc vai ocorrer no livro Amanhecer de uma Nova Era, o segundo livro da trilogia. Mas antes disso, diz o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda. Achei aqui a página. Bom, o que ele diz? Tá aqui, vamos lá. No desespero que o acometia, o sofrido rabino impôs. Tudo são palavras sem significado. Aqui estou sitiado, traído mais uma vez, havendo não tombado na armadilha soez que me prepararam. Vim para a luta e não para ser aprisionado, e assim mudar de opinião sob a injunção de suas forças de opressão. Exijo que me sejam franqueadas as portas de saída para que retorne ao campo de ação com meus seguidores. Mais adiante, diz de novo Manuel Filomeno de Miranda. E agora, o que irá acontecer ao rabino? Indagamos. Aí respondeu o orientador, despertando logo mais em nossa colônia, respondeu o jubiloso, será atendido demoradamente por nossos amigos psicoterapeutas espirituais, que lhe trabalharão os conflitos, preparando-o para os acontecimentos a que faz jus pela tremenda rebeldia e pelos transtornos e problema que haja causado aos seus irmãos desencarnados. Agora, pasmem a origem da revolta do rabino. Se-lhe-á demonstrado que a perseguição e morte infames de que foi vítima lá na Inquisição tem suas raízes nos longínquos dias em que, ao lado de Elias, à margem do córrego Pisson, passou o fio da espada os adoradores de Baal com ímpar crueldade e raiva. Então, vocês estão vendo que esses dois episódios, Cruzadas e Inquisição, têm repercussão até os dias atuais. Inclusive, nós vamos ver no terceiro livro da trilogia, O Atendimento ao Mular. O que aconteceu? Vocês sabem que, durante a Inquisição, os muçulmanos e os judeus foram expulsos da Europa. Inclusive, esse episódio que ocorreu na atualidade, dos refugiados na Europa, muitos deles eram espíritos daquele tempo que estavam retornando à Europa, reivindicando os seus direitos inconscientemente. Olha como tudo tem que ter uma retomada. O nosso querido mular, o que significa mular? Um orientador, um esclarecedor islamita. E o que ele narra no seu processo obsessivo? Que juntaram-se no outro lado da vida, judeus e muçulmanos, revoltados com os cristãos, para obsidiar os cristãos. Em particular, os espiritais.
Olha a tremenda responsabilidade que nos compete nisso tudo. Então, esse mulá, ele vai obsidiar o presidente de uma casa espírita, supervisionar um processo obsessivo de um presidente de uma casa espírita, da diretoria da casa espírita e de parte do grupo mediúnico dessa casa espírita. Uma frequentadora e trabalhadora da casa roga a Francisco de Assis, com tamanha fé, que esse pensamento repercute no mais alto e desencadeia um processo socorrista. Passemos agora ao trecho do livro Perturbação Espiritual. O livro Perturbação Espiritual, gostaria que vocês relessem ou lessem os 3 últimos capítulos, do 15, o 16 e o 17, é elucidativo quanto ao momento atual que estamos atravessando na história da humanidade em geral e do Brasil em particular. Ele narra a Cracolândia. E umas vinganças proposta pelo Goulart, perto da casa espírita onde eles estavam invadindo. Existia uma Cracolândia. O que ele induz? Os irmãos da Cracolândia a invadirem a casa espírita na hora da palestra. Olha a seriedade da coisa, gente. E nesse livro, Perturbação Espiritual, aparece uma palavra que está na moda: pandemia. Diz o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda: estamos numa guerra declarada. As forças do mal, que um dia praticamente dominaram a Terra no período da Inquisição, e os fanáticos espirituais de antigas doutrinas que detestam Jesus, uniram-se no mesmo campo de batalha, embora a diferença de convicções. O que o Mulá disse? Que ele, muçulmano, se juntou aos judeus. Olha que coisa, para combater os cristãos. Aí diz ainda Manuel Filomeno de Miranda: na impossibilidade de atingirem Jesus, desenharam um plano hábil e forte em relação aos cristãos novos, os espíritas em particular e as pessoas de bem em geral, para o combate no qual o amor deve ser ferido de tal maneira que se converta somente numa forma vulgar de expressar sensualidade. Ainda com a palavra, Manuel Filomeno de Miranda: a sociedade carrega muitos fardos onerosos sobre os ombros em face da sua imaturidade espiritual e da predominância das paixões primárias. A grande maioria dos seus sicários e exploradores renasce forrada de propósitos elevados, mas em contato com os comparsas e os antigos esquemas de crueldade, não tem tido a resistência necessária para redimir-se, reincidindo nos desvios ultrajantes. As autoridades, mais do que outros indivíduos, têm o dever de comportar-se de maneira honrada, tornando-se modelos para aqueles que se lhes estão submetidos. As autoridades. Ainda Manuel Filomeno de Miranda. Diz ele: recordei-me do Mulá, da sua extravagante comunicação e do seu rancor a Jesus, embora respeitado por Maomé, e da luta que vem travando há séculos para destruir-lhe a mensagem. Bom, ainda diz Manuel Filomeno de Miranda:
Quando o ser humano compreender que viver é fenômeno biológico, viver bem é conquista de prazer, mas bem viver é conforme as leis de Deus, que se ele encontro íncita na consciência, avançará com maior rapidez pela trilha do amor e da caridade, as vias que levam à porta estreita. Agora, o que diz mais Manuel Filomeno de Miranda? Jesus, porém, oferece-nos um paraíso de harmonia e do progresso, de beleza, onde o amor transcende as falsas necessidades da organização somática, não havendo ambições de cobiça, nem sede de prazeres. Aí vem. Ibn Said, louvado seja o Pai misericordioso e único. Agora já é o mulá voltando a falar. Santo Imane, aí diz o Manuel Filomeno de Miranda, Imane, autoridade religiosa da doutrina muçulmana. Para encerrar, basta que nos detenhamos no surgimento das pandemias. Manuel Filomeno de Miranda. Basta que nos detenhamos no surgimento das pandemias que ceifaram milhões de vidas através da história e veremos que começaram inesperadamente. E quando já não se esperava qualquer vitória da saúde, desapareceram. Ainda hoje, assim ocorre porque os procedimentos de aparição e de aniquilamento são de cá para aí, mesmo com os providenciais recursos, hoje, das organizações mundiais de saúde. Então, meus amigos, vocês estão vendo que o Islã e o cristianismo têm ponto em comum. É o ponto da fraternidade. Assim como o Corão é o livro sagrado que detém a palavra de Deus para o muçulmano, meu irmão que é pastor, ele sempre diz para mim, então você não crê que a Bíblia é palavra de Deus? Você não crê que a Bíblia é palavra de Deus? Assim como a Torá é a palavra de Deus para os judeus, assim como os Vedas são a palavra de Deus para os Vedantas. E todos apontam claramente como Deus onipresente, como Deus onipotente. E a realidade espiritual mal compreendida, mas verdadeira para todos nós. E a gente observa que os espíritos como Francisco de Assis, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Mahatma Gandhi, já se desprenderam dos formalismos. Já não são mais espíritas, são universais. Quando Jesus disse que a letra mata e o espírito vivifica, observem que o formalismo das diferentes escolas religiosas é que fomenta o separativismo e a desagregação, a ponto de Manuel Filomeno de Miranda dizer que das 14.000 guerras da história da humanidade, 80% são de cunho religioso. E se a gente observar, os princípios delas todas não são praticados por aqueles que juram defendê-las. Porque se esses princípios fossem bem praticados, como disse Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, se esses princípios fossem bem compreendidos e, sobretudo, bem praticados, as seitas se aniquilariam, porque elas negam o que juram praticar e defender. Então, não vamos imputar à doutrina islâmica o desequilíbrio, o desatino de alguns afobados que se vinculam a essa religião. Assim como o movimento espírita e o espiritismo nem sempre andam
juntos. Meus amigos, então fica claro para todos nós. Não existe religião melhor nem pior. Os princípios são os mesmos. O que existe é homens mal ou menos evoluídos, mais ou menos evoluídos. Assim como nós, espíritas, sabemos de divergências, brigas, confusões dentro da doutrina. Todas as religiões também têm sua banda podre. É isso que nós queremos mostrar. Não basta dizer-se espírita, muçulmano, judeu, hinduísta. É preciso vestir esta doutrina. Pois, como disse Mahatma Gandhi, se fossem queimados todos os livros e só restasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Mahatma Gandhi, do ponto de vista formal, era cristão? Não. Mas, do ponto de vista universal, era. Olha a universalidade dos ensinos aí. O espiritismo é um caminho, é uma ferramenta para a universalidade, porque Deus é universal, onipotente, onipresente, está em todas as coisas. Aonde houver um filho de Deus, carente de amparo e de abrigo, ali estará o socorro. Basta olhar e ver. Então, vamos acreditar. Vamos confiar no poder sublime dos ensinos do amor. Não importa que nos chegue através da ciência, da filosofia ou da arte. É Deus do mesmo jeito. Porque esse quadro horroroso de 11.200 guerras na nossa história ser de fundamentação religiosa, quando a gente viu aqui que os princípios islâmicos se baseiam num Deus que sabe e pode tudo, em que ele diz lá a caridade, e nós espíritas dizemos que fora da caridade não há salvação, e um dos artigos de fé do Islã está lá, caridade. Mas o fundamento religioso ou político que eles praticam é caridade? Não. E vejam, no socorro a essas vítimas estavam juntos o padre, o membro da igreja anglicana, o muçulmano, o judeu e o espírita. Todos juntos, porque Deus não é rótulo, Deus não é aparência, Deus é essência divina. Então, com essa proposta, né, a gente quer apenas isso. Não vai haver regeneração numa unidade, numa sociedade dividida. Não vai haver regeneração com um dizendo que eu vou para o céu porque minha religião é melhor que a do outro. Não vai haver regeneração porque o Alcides foi na casa espírita, fez uma palestra e deu um passe. Tudo isso é necessário, mas não é suficiente se eu não puser caridade em tudo quanto eu fizer. Nós vimos aqui, inclusive, nesse livro Perturbações Espirituais, o Manuel Filomeno de Miranda fala do desvio do dinheiro público praticado pelas autoridades, e nós lemos aqui, quando ele diz que a autoridade tem que dar o exemplo do equilíbrio, da serenidade. E eu vejo espírita batendo palma para a autoridade totalmente desajustada. E o que é pior, há autoridades que ainda dizem que são cristãs. Como cantou o nosso querido compositor, as aparências enganam os que amam e que odeiam. Porque o ódio e o gelo se irmanam na fogueira das paixões. É preciso ir além da paixão. É preciso amar. Como se não houvesse amanhã. Porque o momento é agora. A nossa história precisa ser mudada. E pode ser mudada. Vamos nos dar as mãos, vamos nos unir. Reparem, as vítimas das cruzadas, da Inquisição, muçulmanos e judeus unidos por um fato
infeliz de quem usou a autoridade para negar o amor que dizia defender. Não vamos discutir nem brigar um com o outro. É preciso. O mesmo princípio que nos sustenta e que nos alimenta é o mesmo que está lá no Corão. É rigorosamente o mesmo. A diferença qual é? O nosso livro sagrado, a Bíblia, o nosso profeta, Jesus, qual é o livro sagrado dele? O Corão. Qual é o profeta dele? Maomé. E o outro, qual é o profeta? Moisés. Qual é o problema? E, detalhe, está lá no princípio de fé do islamismo. Jesus é reconhecido como profeta. O Moisés, reconhecido como profeta. Noé, Abraão. Então, por que a fraternidade, a paz e a felicidade não se instala de vez no mundo? Sabe por quê? Falar é uma coisa, agir é outra. Como disse Jesus, essa gente só me honra nos lábios. E a justiça é feita onde? Através da reencarnação. Eu não sou Alcides, eu estou Alcides. Estou num corpo negro, porque necessito estar nesse corpo para evoluir e me tornar melhor. Amanhã posso encarnar judeu ou islamita. Não vai importar isso. Os princípios que regem a vida em todas as religiões são Deus e a realidade espiritual da vida. Nisso, somos todos iguais. Então, a nossa proposta era exatamente isso. A partir do Manuel Filomeno de Miranda, mostrar que o amor é universal. E assim como Jesus nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas. A palavra Islã significa submissão a Deus. Amar a Deus também. E a gente não pode amar a Deus se não amar um ao outro. E, para fechar, fica claro também para todos nós que, neste momento de pandemia, como foi lido aqui, a palavra pandemia, o sono cresceu de suma importância para todos nós. Que as atividades mediúnicas e socorristas continuam durante o nosso sono. E que as falanges de Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, nos aceitem como trabalhadores dela. Mas, para isso, a gente é que vai ter que conquistar essa confiança. Porque confiança não é doação, é conquista de cada um em si mesmo. E o Tribunal da Consciência é que decide, na verdade, quem somos, por que somos e para que nós somos. Então, meu muito obrigado pela acolhida de vocês. Espero que vocês se predisponham a estudar melhor a obra de Manuel Filomeno de Miranda. E essa trilogia, Regeneração, Transição planetária. Hein? Transição planetária. Amanhecer de uma nova era. E perturbações espirituais devem ser estudadas. Inclusive, quando eu propus, foi para chamar a atenção, porque no CEPAC tem um grupo de estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Era essa a nossa proposta. Tá bom? Então, um beijo no coração de todos e o meu muito obrigado pela atenção e gentileza de todos e que a gente possa logo mais, né, sob o impacto dessas boas emoções, dessas boas vibrações, nos unirmos e fortalecermos na fé que é move as montanhas e no amor que cobre a multidão de pecados. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Nós é que te agradecemos, Alcides. Ficaríamos mais uma hora te ouvindo aqui, com tranquilidade, não daria sede nem fome, a gente ficaria aqui te ouvindo. Um abraço para o meu amigo Vicente. E a gente está estudando o capítulo Amar Vossos Inimigos, né? E amar vossos inimigos também é respeitar a opinião do outro, né? E tem tudo a ver com o que você falou. E eu trabalho numa instituição que é católica, né? Mas que respeita muito as outras religiões, inclusive é a instituição
que recebe o maior número de estudantes judeus do estado do Rio de Janeiro. E é tão grande essa comunidade dentro da instituição, que nós, professores, tem uma portaria que nos determina que não podemos aplicar provas, marcar provas nesses dias de feriados judaicos de respeito. Adriana, só esqueci de dizer uma coisa. O islamismo é a segunda maior religião do mundo. Ela conta com 2,5 bilhões de adeptos. Olha a importância desse segmento. Sim. E é interessante, para quem vai olhar os movimentos raciais nos Estados Unidos, me chama muita atenção que os grandes líderes dos movimentos negros nos Estados Unidos, todos se tornaram islamistas. E é por isso que, politicamente, os Estados Unidos têm maior medo do Islã. A gente possa ter um olhar mais aberto, né? Estudar mais sobre as religiões, para que a gente seja mais tolerante, né? Seja mais amoroso e respeitoso, né? Com as crenças do outro, porque, como você disse, somos filhos do mesmo Deus, né? Exatamente. Não importa a religião. Muito obrigada, Alcides. De coração, a família Cefac agradece. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Às 9 horas estaremos de novo juntos hoje, se Deus quiser. Se Deus quiser, e Ele quer. Ele quer. Eu vou passar a palavra para o Carlos Assis de novo, para que ele possa fazer a nossa prece final. Tá, Carlos? Por favor? Sim, Adriana, vou. É difícil falar depois do Alcides, né? Sim. Principalmente com uma aula dessa, mas vamos elevar nosso pensamento, nosso coração a Deus, que possamos nesse instante nos unirmos e ligarmos todos em paz, em união e amor, independente, indistintamente da religião, pois somos todos filhos de Deus. Que possamos estar ligados pela caridade, que possamos agradecer de estarmos encarnados, agradecer a vida, agradecer o amanhecer, o entardecer, o anoitecer de cada dia. Que possamos agradecer estar encarnado neste novo momento que nos ensina a olhar tudo de outra forma, que nos ensina a nos reavaliar nossas ações, que nos ensina a reavaliar o quanto vale um sorriso, o aperto de mão, o abraço amigo, do qual hoje estamos tão distantes por esse momento de pandemia. Que possamos reavaliar as nossas vidas, que possamos reavaliar nossas condutas, os nossos significados, vermos o quanto somos pequeninos diante de Deus e que a nossa vida é tão frágil como o copo de cristal, mais fino que seja, que a qualquer momento se parte, como tantos irmãos partiram neste momento de pandemia. Que possamos, então, viver agradecendo, aproveitando, fazendo bem, a paz, a cada momento que estamos aqui encarnados. Agradecendo ao Senhor esse momento que nos dá a oportunidade de nos reprogramarmos, de revermos nossos princípios, nossos valores, nossos amores. Nossos amores são os amores materiais, são os amores espirituais, que possamos simplesmente amar, trabalhar por nós, pelo próximo, nos ensinamentos de Deus, nos caminhos mostrados por Jesus, para que oremos pela paz no mundo, nesse momento de doença. Porque se a doença existe, é porque nós estamos doentes. Graças a Deus, graças a Jesus.
Graças a Jesus mesmo, Carlos. Muito obrigada ao CITES mais uma vez, obrigada ao Carlos. A gente está terminando com 5 minutinhos, né, de antecedência. Eu pediria ao Carlos, nosso amigo cantor, se ainda estiver por aí, né, se pudesse fechar o nosso estudo de hoje com uma música, agradeceria, Carlos. Sim. Só um instantinho. Nossa união é como uma canção que fala todo dia de amor e de alegria, faz de um mundo novo com Jesus, seu reino em nosso coração. Vamos ter as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade de amor. Nossa união é como uma canção que fala todo dia de amor e de alegria, faz de um mundo novo com Jesus, seu reino em nosso coração. Vamos ter as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade de amor, real fraternidade de amor. Obrigada, meu amigo. Muito obrigada a todos que participaram, que vieram, como eu disse, pela primeira vez. É um prazer imenso recebê-los. Todos os dias nós temos estudo às 9h da noite. Quem tiver um tempinho, quiser participar, de segunda a segunda, estamos aqui, tá bom? Será um prazer recebê-los. E as nossas palestras aos sábados, com certeza. Tá bom? Um beijo no coração de todos. A gente vai terminando, então. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Tchau. Obrigada, Carlos. Obrigada ao CITES. Tchau, Vicente. Oi.